A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Meus amados irmãos, quero compartilhar com todos uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, que nos diz o texto: Ora, Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, sendo a 9, e estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente o punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: Olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: Não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu, andando e louvando a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, nós acabamos de ler um trecho da parte de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, aonde Lucas, ele relata, louvado seja o nome do Senhor, este acontecimento, este fato ocorrido na vida destes personagens, a qual ele cita neste capítulo. Lucas, ele está nos relatando que um certo dia, num dia de costume, num dia comum na vida de Pedro e João, eles estavam indo para o templo como de costume, como era comum para eles chegarem ao templo para fazerem as suas orações. Mas também era comum, também era normal na época, um homem, um jovem coxo, que desde o ventre da sua mãe nascera desta forma, era colocado à porta do templo para pedir esmolas, para pedir dinheiro para o ajudar a sobreviver. E ali estavam estes 3 personagens que a Bíblia nos cita através da instrumentalidade do nosso irmão Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está relatando que neste dia comum, neste louvado seja o nome do Senhor, dia, louvado seja o nome do Senhor, natural, na vida de Pedro, de João e deste jovem coxo. Eles estavam, como de costume, vivendo aquilo que era para ele normal. E de repente, Deus, ele entra nesta história para tornar aquilo que era comum em incomum, aquilo que era natural em sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. E por que eu estou dizendo isto? Porque Pedro e João, quando estavam entrando no templo, diz o texto que ali eles encontraram aquele
jovem, como era de costume, estender a mão a eles, pedindo uma esmola. É aí que Deus entra com o sobrenatural. É aí que Deus começa a mudar o comum para incomum. O incomum era o quê? Louvado seja o nome do Senhor. No comum, o jovem receberia uma moeda, só que no incomum, o jovem recebeu uma palavra. Não, você não entendeu. No comum, o jovem esperava algo material, um dinheiro, um denário. Só que o que acontece? O jovem não recebe aquilo que era comum para ele. O jovem, ele recebe aquilo que era incomum. E o que foi que ele recebeu? Ele recebeu uma palavra da parte de Deus através da instrumentalidade do jovem irmão Pedro. Pedro olha para ele e diz: moço, olha para nós. E quando aquele moço se atenta olhando para Pedro, esperando receber algo comum, algo que era natural que ele recebesse na época, Pedro agora dá algo incomum para ele. Pedro não entrega um dinheiro, Pedro entrega algo que é superior ao dinheiro. Pedro entrega a ele algo maior do que as riquezas, maior do que a finança. Pedro entrega para ele a palavra do Deus vivo. Por quê? Porque Pedro diz a ele: moço, não tenho prata e muito menos ouro, mas aquilo que eu tenho, que é maior do que tudo isso, eu te entrego nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. E o que era? Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei qual é a promessa, o que você tem esperado de Deus, o que você tem esperado das pessoas. Talvez você esteja como este jovem, esperando um material, esperando receber aquilo que é comum na sua vida. Mas hoje Deus me tomou diante deste lugar para te dizer que Ele vai fazer com que o natural da sua vida se torne sobrenatural nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor, que aquilo que era comum na sua vida se tornará incomum a partir de hoje. Louvado seja o nome do Senhor, aquilo que era natural para você se tornará sobrenatural nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Ali Pedro então toma aquele homem pela sua mão direita, o levanta e imediatamente Deus faz um milagre na vida dele. Diz o texto que aquele homem imediatamente recebe a cura. Os seus pés, os seus ossos do seu tornozelo, eles se tornam normais e ali ele começa a saltar e a pular, entrando no templo, louvando o nome santo do Senhor. E sabe o que acontece quando ele entra no templo com Pedro e João? Ele chama a multidão. Por quê? Porque era costume, era normal que o povo visse aquele homem naquela condição precária, naquela condição, naquela mesmice de sempre estar ali mendigando o seu pão. Mas quando Deus entrou na vida dele, quando ele recebeu a palavra, recebeu a semente entrou no seu coração, floresceu, ele recebeu o milagre da parte de Deus. E o povo que estava ao seu redor teve que ver que só o Senhor é Deus na vida daquele jovem, e o nome do Senhor foi glorificado. O que eu quero te dizer, o que eu quero que você grave na sua mente é que a partir de hoje Deus vai mudar o natural da sua vida para o sobrenatural. Deus vai mudar aquilo que era comum na sua vida em algo incomum, porque a partir de hoje Jesus Cristo Nazareno desceu aí para falar contigo. Estou mudando a sua história. Você que estava cativo, oprimido, aquele que é o libertador,
está aqui te dizendo: eu que trago a liberdade para tu e para a tua família, eu que trago aquilo que você precisa, eu que sou o pão da vida, e aquele que come deste pão viverá para sempre. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, e desde já eu agradeço a sua atenção. E se puder compartilhar esta mensagem com seus amigos, conhecidos e desconhecidos, porque Deus vai alcançar vidas e vai fazer o natural se tornar sobrenatural, e vai fazer o comum da sua vida se tornar incomum, e não somente você será abençoado, mas todos aqueles que estão ao seu redor, porque também diz o texto que naquele mesmo dia aquele milagre chamou a atenção de outras pessoas. O que Deus está te dizendo, olha só o que Deus está falando através da sua vida, através do milagre que Ele vai fazer na sua vida. Outras pessoas serão abençoadas também, porque serão alcançadas pela palavra da vida, a palavra de fé. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço. Compartilhe esse vídeo, porque Deus vai mudar histórias, assim como Ele mudou a minha, assim como Ele vai mudar a sua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.